Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Meu nome é Rafael Siqueira, sou trabalhador espírita da Sociedade Espírita Fraternidade, aqui mesmo em Niterói, e hoje vou, à guisa de palestra, entretecer algumas considerações sobre a doutrina espírita. Eu admito que esse formato é um formato novo, eu prefiro muitas vezes que as pessoas estejam à frente, porque aí nós podemos interagir, nós podemos, com essa proximidade, com esse calor humano, sentir como está o ambiente, sentir como está a reciprocidade. Mas em tempos de coronavírus, o meio que nós temos de nos manter próximos e continuar com a difusão da doutrina espírita tem sido através das redes sociais. É uma alegria, é uma satisfação. Desde já eu peço a Jesus, abençoe a todos, abençoe aqueles que estão em quarentena dentro dos seus lares e que possa nos intuir e inspirar na noite de hoje. Como nós fazemos nas nossas reuniões das casas espíritas, nós começaremos fazendo uma leitura, depois faremos uma prece, faremos alguns comentários sobre o tema da noite e encerraremos com mais ou menos cerca de 30 minutos. Estou aqui marcando o tempo. A nossa leitura inicial está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, no item 17. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor seu? Basta dizer, sou cristão, para que alguém seja seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Vamos agora elevar os nossos pensamentos para fazer a nossa prece. Amigo e Mestre Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, bondosos amigos espirituais que nos tutelam, que guardam nossos passos na vida terrena, nós rogamos o vosso amparo, a vossa proteção, para esses instantes de interação pelas redes sociais, para essas reflexões que nos propomos a fazer neste momento. Nós agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Permita que nossos agradecimentos se deem de uma forma mais ampla. Nós queremos agradecer por todas as coisas boas que nós recebemos. Queremos agradecer por todas as coisas ruins que deixaram de acontecer conosco. E queremos agradecer até mesmo pelas dificuldades que nos visitam, porque são elas que testam a nossa fidelidade ao teu amor, são elas que aformoseiam o nosso espírito imortal. Nós rogamos, Senhor, nesse instante que o coronavírus se espalha pelo mundo, que os teus bons espíritos possam socorrer a todos aqueles que se encontram vitimados pela moléstia. A todos aqueles que deixaram a vida orgânica, a vida física, mas que prosseguem na verdadeira vida, que é para onde todos nós retornaremos após nos desenfaixar desse corpo de carne. Nós rogamos, abençoe os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que no afanoso labor diário estão em contato, estão trabalhando por cada um de nós que nos mantemos nas quarentenas. Dai-nos força, dai-nos fé, dai-nos coragem para permanecer dentro dos nossos lares em paz, convivendo com os nossos familiares, orando, fazendo o culto do Evangelho no lar e permanecendo, Senhor, confiantes de que tudo isso vai passar. Eu rogo as tuas bênçãos para todos aqueles que neste momento estejam me ouvindo. Que os bons espíritos possam fazer descer sobre todos os bons fluidos, os remédios da tua farmacopeia espiritual, que alcancem cada coração necessitado e possa ser-lhes um lenitivo de paz e de esperança. Muito obrigado por tudo e que assim possa ser. Graças a Deus. Bom, meus amigos do Irmão Rosa, estamos aqui para trazer alguns comentários sobre essa mesma página que nós lemos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E os nossos comentários eu desejo fazer da seguinte forma. Porque o cristão, e quando falamos cristãos,
estamos logicamente trazendo os espíritas ou espiritistas dentro da categoria dos cristãos. Não pela sua profissão de fé, não pelo número de livros que leu, não pelo conhecimento às vezes avançado da doutrina, mas pelas obras que pratica, pela curva de amor que faz com as outras pessoas, pela caridade que hoje colore os seus corações. Não adianta nós termos toda a fé do mundo se essa fé não se consubstancia em obras. Daí no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos terem nos dito que reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Mas em tempos de coronavírus, em tempo de quarentena forçada, eu quero trabalhar essas obras de uma forma diferente, valendo-me de uma leitura do Novo Testamento. E eu sempre que falo do Novo Testamento, eu recomendo a tradução de Haroldo Dutra Dias, que foi buscar no grego original e nos trouxe uma tradução bem didática, bem fácil, quando Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 13, nos diz da seguinte forma: Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E vocês poderiam me indagar: Rafael, o que tem a ver esse versículo do Sermão do Monte com as obras que devem categorizar os cristãos? Tem tudo a ver, porque nós, os cristãos, devemos ser o sal da terra nestes momentos de dificuldade. E quando pensamos na finalidade do sal, podemos levantar duas hipóteses. A primeira função do sal é dar sabor aos alimentos. Imaginem nós que estamos em casa agora praticamente o dia inteiro fazendo nossas comidas, se fizermos um arroz e não colocarmos sal. Como ficará esse arroz? Uma verdadeira papa. Muitos de nós nem conseguiremos comer. Esta é uma primeira função do sal, dar sabor. Porque nós, os cristãos, devemos dar sabor onde nós nos encontramos. E o que é o cristão dar o sabor? Quando todos estão angustiados, quando todos estão tristes, quando todos estão, estou usando até um linguajar popular dos profissionais das mais variadas áreas dos dias de hoje, estão dispostos a jogar a toalha. Dar sabor é permitir ser a voz da esperança, ser a voz que traz uma mensagem de otimismo, ser a voz que fala com aquele familiar: não desiste não, Jesus está conosco. Ser a voz que vai para o Facebook e, ao invés de compartilhar mensagens fake, mensagens que muitas vezes nós não sabemos da sua origem, se é verdadeira ou não, nós colocarmos coisas boas. Ainda hoje, terminando o Jornal Nacional, estou gravando esse vídeo sábado, se segunda-feira é 30, 29, dia 28 de março. Eu vi que uma música do Michael Jackson, Heal the World, Curar o Mundo, foi gravada pelos mais variados músicos e está sendo colocada nas redes sociais. Isso é dar um colorido quando todos estão tristes, quando todos estão angustiados. Então, o cristão dar um sabor às coisas é quando ele encerra o ciclo da conversação negativa e passa a abrir um ciclo da confiança. O ciclo do otimismo, o ciclo das coisas positivas, o ciclo daquele que deixa de reclamar para dizer que Deus está conosco, dizer que os bons espíritos não saem do nosso lado e esse ciclo de quem acredita em Jesus em todos os instantes. Mas o sal tem uma outra finalidade. E eu que venho de uma cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, a pequenina Itaperuna, a minha mãe, por exemplo, ela nasceu numa roça, perto da cidade de Laje do Muriaé. E quando ela nasceu, Laje ainda pertencia a Itaperuna, então podemos dizer que também ela é itaperunense. E ela me conta que a carne, para que pudesse ser mantida em condições de ser comida, ela muitas vezes era guardada no sal. Porque o sal, além de dar sabor, ele evita que as coisas estraguem. Então nós, os cristãos, fazendo uma analogia com o sal, devemos ser aqueles que evitam que as coisas depereçam. Devemos ser aqueles que, quando dois estão brigando,
nós sejamos a voz, vamos acabar com essa briga? Vamos acabar com esse mau entendimento? Nós, os cristãos, devemos ser aqueles, os arautos da boa nova, os arautos da esperança, os arautos de entender que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Essa função do sal, que é evitar que as coisas depereçam, para nós, os espíritas, é entender, conforme a questão 737 do Livro dos Espíritos, que se nós estamos passando por tempos de dificuldade, por tempos de coronavírus, é porque nós temos a aprender algo com tudo isso. Deus não está nos castigando porque Deus não castiga. A sua lei é de amor. E quando Kardec vem a indagar nesta questão citada, por que Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores, os bons espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa, para permitir que os homens alcancem mais rapidamente a sua regeneração moral. Então, meus amigos que estão me escutando neste momento, se passamos por estes momentos de dificuldade, é para que possamos avançar, é para que possamos nos regenerar moralmente. E vocês poderiam me indagar, mas Rafael, com tanta gente sofrendo, com tanta gente perdendo familiares vítima do coronavírus, com tantas pessoas dentro de casa, você vem me dizer que Deus propicia tudo isso para que a humanidade possa avançar e os homens possam se regenerar? Se nós tivermos os olhos de ver e formos esse sal que dá sabor e evita que as coisas depereçam, nós enxergaremos coisas positivas nesta crise. Aliás, crise, se buscarmos do grego, quer dizer oportunidade. Eu posso destacar 5 oportunidades ou 5 aprendizados que nós estamos tendo com essa dificuldade momentânea. Vamos lá? Um primeiro aprendizado é um repensar da nossa própria espiritualidade. Porque nós não somos corpos materiais. Nós somos espíritos imortais que perpassamos experiências carnais, mas que retornaremos ao verdadeiro lar, que é o lar espiritual. E quando hoje ouvimos falar pela televisão, pelos noticiários, pela mídia, pelas mais variadas mídias sociais, que as bolsas estão caindo, que os países estão tendo que refazer suas projeções econômicas, que muitas fortunas estão se dilapidando, que o dólar cada vez sobe mais. Isso é para que nós possamos fazer uma viagem interior e nos indagar do que nós realmente representamos. Se nós somos aquilo que nós efetivamente somos perante a vida, espíritos imortais, ou se nós valemos por aquilo que temos. Nossas casas, nosso dinheiro, nosso status, porque vejam, aquilo que nós temos, nós podemos perder. Casas se perdem, dinheiro se perde, ações na bolsa de valores, elas acabam caindo, mas aquilo que nós somos, esses espíritos criados por Deus que continuarão sua jornada evolutiva, isso nós não perderemos jamais. Os amigos que conquistarmos, o bem que tivermos feito, os aprendizados que tivermos elaborado na nossa consciência, são patrimônios que caminharão conosco. Então, o primeiro aprendizado é: nós somos espíritos, nós não somos simplesmente corpos de carne. Esses corpos nós deixaremos quando terminar esta fase da atual reencarnação. Um segundo aprendizado seria o repensar da própria imortalidade, porque observem, tudo que é carne morre. A única coisa que não morre é o espírito imortal. Todos nós um dia vamos desencarnar. E quando ouvimos falar que pelo mundo, seja na Itália, seja na França, seja nos Estados Unidos e agora no Brasil, várias pessoas estão morrendo, melhor seria dizer que várias pessoas estão desencarnando. Porque nós não estamos perdendo essas pessoas. Essas pessoas estão se separando temporariamente de nós. Perder, a gente perde um livro, a gente perde um relógio, mas
sabedores que somos da imortalidade da alma, que é um dos princípios do Espiritismo, quando alguém desencarna, e muitas pessoas já programaram para desencarnar nestes momentos de tragédia coletiva, elas estão seguindo suas vidas na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Este seria então um segundo aprendizado. Um terceiro aprendizado muito importante, que na minha vida tem sido de um grande valor, é um retorno à família. Porque observem como está a nossa vida nos dias de hoje. Correria para todos os lados, muitas atividades, às vezes trabalho durante o dia, estudo durante a noite, atividade física, durante o final de semana, todo o tempo preenchido, happy hour, academia e tantas outras coisas. E qual o tempo que tem sobrado para as nossas famílias? Qual o tempo que tem sobrado para os nossos filhos? Qual o tempo que tem sobrado para os nossos pais? Qual o tempo que tem sobrado para as nossas rotinas de dentro de casa? Diz-nos a questão 775 do Livro dos Espíritos que o relaxamento dos laços de família representa um recrudescimento do egoísmo. Recrudescimento, talvez uma palavra difícil, um revigoramento do egoísmo. Os dias de hoje nos faz egoístas, nos faz orgulhosos, nos faz prepotentes. Aí vem uma moléstia que não foi criada por Deus, mas que Deus propiciou chegasse até nós para que nós pudéssemos repensar o valor da nossa família. Porque notem, essas quarentenas forçadas agora nos fazem ficar dentro de casa e, querendo ou não, teremos que conversar com nossas esposas, com nossos filhos, com nossos pais, saber das rotinas e aprender quanto é importante o valor da família para a formação de homens e mulheres de bem. Ainda por esses dias eu vi um meme na internet que eu não sabia se ria ou se chorava. Porque o meme dizia mais ou menos assim: um pai virava para o seu filho e dizia: meu filho, em que ano você está? Papai, eu já estou no 4º ano. E o pai botava a mão na cabeça: puxa, filho, parece que foi ontem. Para mim você ainda estava no 1º ano. É, papai, é que eu já cresci e você às vezes não tinha tempo para mim. E a verdade é bem essa. Nós estamos com muito tempo para as coisas de fora e pouco tempo para aqueles que nos são próximos, para aqueles que nos amam. E às vezes estamos perdendo excelentes oportunidades de fazer laços com as pessoas que nos são mais caras. Falando em cara, eu lembro de Clara, um verdadeiro presente que eu ganhei dos céus. Uma menininha que hoje está com 1 ano, vai fazer 5 meses, porque o pai sempre fala a idade que a filha tem. Já a mãe, que está aqui assistindo a nossa palestra ao lado, fala a idade que a filha vai ter. E essa filha sempre diz assim para mim: papá. Eu não sei se ela está pedindo o papá ou se ela está chamando o papai. Mas como pai otimista que eu sou, o meu coração me diz que ela está chamando carinhosamente o seu pai. E esses dias que eu estou dentro de casa, eu não perco 1 minuto a oportunidade de dizer: minha filha, papai te ama. Papai quis que você nascesse. Você é o maior presente que Deus deu a papai. Aí eu me lembro do sal. Eu me lembro que eu posso colorir o mundo colorindo a minha família. Aí eu me lembro do sal que evita que as coisas depereçam, porque construindo as afetividades dentro de casa, as relações familiares, eu contribuo para que as relações na grande família se tornem melhores. É ou não é um aprendizado? Repensar a imortalidade da alma, repensar a nossa própria espiritualidade e repensar retornar à família. Observem como nós podemos ser reconhecidos pelas obras nesses momentos difíceis. Puxa, eu achei que falar meia hora fosse difícil, mas já se foram 20 minutos. Vamos lá. Um quarto aprendizado. Eu tenho observado que esse vírus não escolhe classe social. Esse vírus não escolhe
se é da religião protestante, se é da religião católica ou se é da religião espírita. Este vírus não escolhe quem é de direita ou quem é de esquerda, quem gosta dos Estados Unidos ou quem gosta dos países do Oriente Médio. Esse vírus veio a demonstrar que todos nós estamos no mesmo barco e que todos nós precisamos nos unir. Precisamos acabar com aquela questão da intolerância. Precisamos acabar com aquela questão de olhar o ser humano, isso eu aprendo muito com a minha esposa, não por aquilo que ele efetivamente é, mas pelas suas escolhas, pelas suas opiniões, pelas suas opções, porque agora nós precisamos ter um olhar dúlcido, um olhar de respeito, um olhar de fraternidade. Quem é de esquerda vai precisar estar junto com quem é de direita. Quem é católico vai precisar estar junto com quem é protestante, com quem é espírita. Quem é rico vai precisar estar junto de quem está na comunidade. Porque se não estiver junto, quem está na comunidade depois vai contaminar aquele que está no bairro rico. Porque o nosso inimigo não é mais o outro. Nós temos o péssimo hábito de culpabilizar o outro por tudo que nos acontece, quando ninguém é culpado por nada que nos acontece. Nós é que precisamos nos restaurar, nos melhorar e passar a enxergar o outro como irmão. Então essa dificuldade vem nos ensinar que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Sem esperar nada em troca e sem escolher nichos onde eu vou fazer essa curva de caridade. E por fim, eu quero falar que momentos como este vírus vêm nos falar da possibilidade de sermos solidários. Eu ouço Divaldo Pereira Franco dizer, no auge dos seus quase 93 anos, de que quem é solidário jamais será solitário. Quem age na solidariedade jamais estará solitário dentro de casa. E vocês poderiam indagar assim, Rafael vem falando pelas redes sociais que nós devemos ser solidários. E eu queria perguntar a ele, se eu estivesse próximo, como ser solidário em dias que eu não posso apertar uma mão, em dias que eu não posso dar um abraço, em dias que eu não posso sequer estar perto dos meus familiares. E eu quero fazer um parente. Nós, os espíritas, seguimos a ciência. Foi o próprio Kardec que disse isso, que o espiritismo acompanharia a ciência em todas as épocas da humanidade. E se algum dia a ciência demonstrasse que algum dos princípios espíritas estivesse equivocado, nós repensaríamos o espiritismo para acompanhar a ciência. Estou fazendo esse pequeno apêndice para demonstrar que nós devemos seguir o que diz a ciência, os postulados das autoridades científicas, e não estou dizendo isso eu, Rafael. Estou dizendo isso amparado em Divaldo Pereira Franco, em Haroldo Dutra Dias, em Alberto Almeida e naqueles que são hoje, podemos dizer assim, os oradores mais estudiosos da doutrina. Daí, se a OMS nos recomenda ficar dentro de casa, que possamos ficar. Se a OMS recomenda que ao chegarmos em casa façamos uma asepsia nas nossas roupas, que deixemos o chinelo do lado de fora, que assim façamos. Se a OMS e as autoridades técnicas e médicas nos orientam ao distanciamento social, que nós façamos esse distanciamento como uma obra de amor, como uma obra de caridade, como uma obra de respeito. Mas mesmo assim nós podemos ser solidários. Como? Os mais jovens podem ir nos supermercados fazer as compras para os mais velhos. Podem ir nas portarias do prédio, por exemplo, procurar saber as casas onde tem idosos, recolher listas e ir nos supermercados. Ou ir nas redes sociais, procurar saber daqueles que são dos grupos vulneráveis, procurando saber quais são os remédios que precisam ser comprados. É ou não é uma obra de solidariedade, uma obra de caridade? Nós podemos cantar músicas, e eu tenho um cunhado, João Vitor Rodrigues Ferreira. Quem não conhece, pode seguir as suas redes sociais, que ele tem canções belíssimas. Ele fez uma live hoje, sábado, e fez outra live na última quarta-feira, de 1 hora,
cantando para as mais variadas pessoas. E eu digo a vocês, é ou não é uma forma de solidariedade? É ou não é uma forma de fazer o bem às outras pessoas? Há pessoas que vão para a internet fazer poesias, fazer sonetos. Há pessoas que vão demonstrar a sua arte e alegrar outras pessoas. Vejo pela televisão outros tanto que vão para as janelas e começam a bater palmas para os profissionais da saúde. Começam a cantar músicas clássicas. Só depende de nós esse ato de solidariedade, esse ato de amor que vai tornar esse momento aparentemente difícil mais leve, mais tranquilo e de maior esperança para cada um de nós. Como um último aprendizado, eu poderia dizer que este momento é o nosso momento de repensar a nossa ligação com Jesus. Porque nós estamos nos afastando de Jesus nas tormentas dos dias modernos. No auge dos afazeres, às vezes não oramos de manhã. Às vezes não fazemos a nossa prece. Se é bem verdade, quando vamos fazer a nossa prece, nós começamos. Pai nosso que estais nos céus e no outro dia de manhã perguntamos assim, fulano, você não conseguiu nem terminar a prece. E a pessoa, na sua disfarçatez, pode dizer assim, eu terminei a minha prece no plano espiritual, com o André Luiz no nosso lar. E a gente sabe que a pessoa está faltando com a verdade, a gente pode fazer uma brincadeira. Olha, só se for o André Luiz da Silva, porque dormindo você não terminou a prece com ele. Esses são dias de repensar e retornar a Jesus. Porque se nós nos distanciamos dele, ele nunca se distanciou de nós. Se nós estamos perdendo a sintonia com os bons espíritos, este é o momento de nos sintonizarmos de novo e perguntarmos, ó Mestre, o que você tem nos ensinado nesses dias de dificuldade? Porque a dor é uma sábia conselheira, porque a quarentena nos permite as mais variadas reflexões. E se o nosso tema é hoje, reconhece o cristão pelas suas obras, que possamos perguntar a Jesus, como tu queres que eu haja, que eu obre nesses dias tão difíceis? Tal qual Saulo, o orgulhoso, que se transformou em Paulo pequeno, perguntou, Senhor, que queres que eu faça? Retire as escamas dos meus olhos e me permita ser o sal da terra, o sal que dá sabor ao alimento, o sal que evita que as coisas se depereçam, porque mesmo no auge da agonia, permita-me ser a alegria daqueles que te seguem, daqueles que fazem o bem, daqueles que repensem a própria imortalidade, daqueles que repensem a própria espiritualidade, daqueles que sabem o valor da família, daqueles que buscam a solidariedade e acabam com todas as desavenças. Eu agradeço a oportunidade que o Irmã Rosa me concedeu, agradeço a cada um de vocês pela oportunidade de me escutar até agora e quero terminar com um soneto da poetisa baiana Maria Dolores, porque onde estiver Jesus, só há coisa boa, só há esperança, só há dias de alegria, só há dias de pensar em tanta coisa boa que estamos recebendo. Onde estiver Jesus, então, almas queridas e boas, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança ora a hora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, alteia-se de amor que é o sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Deixo a todos o meu abraço, rogando a Jesus abençoe a cada um de vocês. Permaneçam no vídeo, porque agora será feita a prece final com a fluidificação da água que vocês têm em casa. Muita paz.